Eu estou no Hospital Norospar com o Dr. Januário Cavalcante, pediatra, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das crianças. Às vezes as mães não têm noção o quanto que é complicado o inverno para as crianças e até mesmo quantas doenças, problemas respiratórios pode acontecer com os seus pequenos. Dr. Januário, agora doutor, ele é pediatra, eu tenho o maior orgulho, eu fiz uma matéria com ele, gosto muito de conversar com ele, eu tenho certeza que esse pediatra vem para somar, muito dedicado e muito querido, viu? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Parabéns. Também. Obrigado, eu também gosto muito de estar aqui no seu programa. Que bom. Você tem algo especial para falar a respeito do Norospar. O que você representa hoje para Norospar como pediatra? Então, a última vez que a gente conversou eu era residente aqui no Norospar, né? Então, eu fiz minha especialização de pediatria aqui. E depois que eu terminei a residência, eu fui englobado no serviço. Então, hoje eu sou um dos plantonistas da UTI neonatal, aqui do Hospital São Paulo, Norospar, e sou também um dos preceptores da residência médica. Então, o que eu era residente, hoje eu rodo, junto com os residentes, sou um dos preceptores da enfermaria e do pronto-socorro. Então, eu acompanho esse processo de formação agora dos meninos também. Isso é bom, né? É muito bom. Isso ajuda a gente a crescer. Sempre, a gente tem que estar estudando todos os dias para poder estar com eles crescendo junto. E você é um grande estudioso, dedicado, então isso é o maior orgulho para a gente. Obrigado, precisamos, né? Precisamos estar estudando. Sempre atualizados. Sempre. Doutor Januário, quais são os cuidados que a mamãe deve ter com os bebês? Eu fiz uma matéria com o Dr. Luiz França há 3 semanas atrás a respeito dos prematuros. Quanta delicadeza. Daí ele atinge mais ou menos ali um peso, tal, ele vai para casa. Essa criança deve continuar tendo um atendimento muito especial em casa pela família, né? Perfeito. A gente preconiza que crianças até 4 meses de idade não saiam de casa, não vão para locais com aglomeração, porque ainda tem um processo do sistema imune ainda muito deficitário. Ainda não tomou as vacinas, está ainda todo muito descoberto. E até 2 anos de idade, essas crianças ainda têm um cuidado maior, porque esse processo do sistema imune ainda está em amadurecimento. Crianças de 2 a 5 anos normalmente enfrentam um pouco melhor essa estação do ano, mas também ainda sofrem bastante. E depois dos 5 anos a gente fala que dá uma deslanchada. As crianças que sempre ficavam doentinhas começam a passar um pouco melhor, né? O inverno é um período mais complicado para as crianças, né? Para as crianças e para os idosos, porque tem essa questão da imunidade ainda, de um lado informação e do outro que já está deficitária, né? Então eles fazem muitos quadros respiratórios durante o inverno, né? O problema maior não é a baixa temperatura. Muitas vezes a gente acha assim, que são as baixas temperaturas que causam problema. O que não é exatamente verdade, porque se fosse, esquimó ia estar em extinção, né? O problema do inverno é que a gente tem mudanças nos nossos hábitos. Fica em lugares muito fechados, né? Tem alguns vídeos que são mais predisponentes nessa época do ano, é como fica em grandes aglomerações, o ambiente muito úmido, muito fechado. Às vezes os casacos que estavam guardados há muito tempo no guarda-roupa, a diminuição da higiene das mãos, a lavagem das mãos, vão aumentando essas infecções normalmente virais, que são mais comuns nas crianças. Sabe que você falou esse negócio de baixa temperatura? Vocês devem ter acompanhado a notícia de São Paulo, que foi que um senhor, acho que um pedreiro, encontrou um bebê no esgoto, enroladinho num paninho, estava com biguinho e tudo ainda, recém-nascido. E ele resistiu 13 graus. Encontraram, levaram os médicos. O pediatra falou que ele estava fora de perigo já. Mas deu problema, claro, de hipotermia, porque é muito frio. Mas como que um bebezinho recém-nascido pode aguentar baixa temperatura desse jeito, Januário? Então, é incrível mesmo, mas eles são preparados antes de nascer, né? A gente fala, logo antes do parto, a criança é exposta, né, a alguns protetores, né? Então, quando o neném nasce, ele não precisa de leite no primeiro dia de vida. O volume de leite que ele precisa é muito pequeno, porque ele faz um estoque antes de nascer da mãe. Esperto esperto. Ele tira da mãe tudo que ele precisa para aguentar esses 2 primeiros dias, que normalmente o leite demora um pouco a descer também. E ele tem um tipo de gordura que é diferente da nossa gordura. É uma gordura que vai mudando ao longo dos meses. E nesses primeiros dias de vida é uma gordura que protege melhor, que segura melhor o calor. Então ele consegue resistir melhor a baixas temperaturas, até porque ele não tem essa proteção da pele tão efetiva, né, que é o que nos ajuda a aguentar o frio. Preparação de Deus, né? Deus prepara até esses anjinhos para aguentar 2, 3 dias, sem uma alimentação. Esse bebezinho mesmo, né? Tá com o biguinho e tudo, enroladinho num paninho.
e jogaram dentro, pelo boca de lobo, gente. Incrível. E aguentar, já estava ali, passou noite e tudo, e aguentar, isso é obra de Deus. Deus prepara tudo, Deus é sábio, eu falo que não, é tudo maravilhoso, não tem palavras, né, para tanta coisa boa, maravilhosa e abençoada. Muitas mães deixam o bebê com a fraldinha praticamente o dia inteiro. E principalmente o inverno é perigoso, não é? É perigoso sim. A gente recomenda que a cada vez que a criança faz xixi tem que ser trocado a fralda, né? E tem que ser higienizado nessas trocas de fralda. Os lenços umedecidos que normalmente as mães usam devem ser deixados para usar só em emergência quando está na rua. Isso. Porque apesar deles tirarem a sujidade, eles não tiram a ureia, que é um dos componentes do xixi, que acaba macerando a pelinha, que dá aquele aspecto de mastigado. Depois fica faz assadura. Perfeito. Então a criança tem que ser trocada a fralda regularmente, fez xixi, não esperar fazer cocô para depois trocar a fralda, e tem que ser feita uma higienização com água a cada troca de fralda. É importante esses cuidados, né, para diminuir também os riscos de assadura e infecções locais, ali no localzinho da pele. O bebê deve fazer trocas à noite e amamentar à noite? A criança até 3 meses de idade, obrigatoriamente, ela tem que mamar de 2 em 2 horas, no intervalo maior, no máximo de 3 em 3. Pode ser um intervalo menor, se ele tiver fome, se ele pedir, mas o máximo de intervalo que ele pode ficar sem amamentar é de 3 em 3 horas. Então ele precisa dessas amamentações à noite também. As trocas noturnas dependem muito dos hábitos da criança. É preciso pelo menos uma troca à noite, pelo risco de assadura, mas aí a frequência vai depender do número de evacuações que essa criança faz. O que ela não pode é ter feito um cocô e ficar sem trocar. Daí sim a assadura é certa. Aparece, e no inverno aparece muito mais, porque a pele respira menos, a criança usa muito mais camadas de roupa, a criança transpira muito, porque eles são muito ativos, eles se movimentam bastante. E aí o suor na pele, junto com essa sujidade e a falta de respiração da pele, fazem bastante assaduras. Doutor, inverno. Nossa, eu não sei se eu desde que estou aqui, nunca vi tanto frio, Marana. Verdade. 12 anos. Concordo com você. Nunca vi tanto frio, mas agora veio mesmo para arrebentar, como dizem. A mamãe não quer pegar frio e coloca o bebê dormir entre ela e o marido. Isso é um perigo? É um perigo sim, é totalmente contraindicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria você colocar uma criança entre 2 adultos. A criança tem que ter um local próprio para ela dormir, né? O berço, esse berço evitando muitos objetos em volta, porque a criança se movimenta muito durante o sono e o adulto também perde o controle. Existe muito risco de asfixia, né? O adulto virar sobre a criança ou essa criança virar, ou um travesseiro que está entre os dois para proteger essa criança também obstruir a via aérea da criança e ela não consegue se defender. Ela não tem o instinto de tirar isso do rosto, né? Então é um risco muito grande. É a mesma coisa a mãe amamentar também a criança na cama de madrugada, ela dá sono, ela dorme e o bebê pode morrer asfixiado também no peito, porque ela fica sem respiração. Isso, perfeito. Não se pode amamentar deitada, por isso mesmo que você explicou, pela questão da asfixia e do riso deitado, e também pelo risco do refluxo, isso acentua o refluxo. A criança tem que amamentar numa posição, a mãe sentada, bem posicionada, protegendo sua coluna, escorada, porque cansa também, e o neném próximo ao corpo dela, barriga com barriga, né? E sempre numa posição sentada, com a cabeça da criança o mais levantada possível. E aquele dilema, para arrotar o bebê, a mamãe amamentou, deixa-se o bebê de barriguinha para cima ou deixa de ladinho. Eu aprendi que após mamada deixa-se o bebê de lado, mas parece que as coisas mudaram um pouco, né? A gente preconiza também hoje que a criança fique de barriga para cima, né? A posição barriga para cima é o ideal, mas após a mamada você pode segurar ele no colo por alguns minutos, sentadinho ali em torno de 5 a 15 minutos, que é o período que normalmente ele regurgita, né? Para evitar também uma regurgitação muito grande, o risco de ir leite para o pulmãozinho, né? A criança broncoaspirar e fazer um quadro respiratório grave. Mas se isso acontecer, doutor, daí é procurar o médico rápido, o hospital, pronto-socorro. Exatamente. A criança que broncoaspirou, que foi leite para o pulmãozinho, ela entra num quadro de insuficiência respiratória, ela não consegue respirar. Esse leite bloqueia a passagem do ar. É uma criança que não está bem, não está corada, não está agitada, ela está roxa, com muita canseira para respirar, com muito esforço para respirar. Isso é urgência, tem que ir direto para o hospital, para o pronto-socorro, porque é uma criança que vai precisar de cuidados intensivos.
Tem um vídeo rodando aí que eu acho bárbaro, que uma mulher amamenta seu filho, daqui a pouquinho ela vai lá no berço, o bebê está roxo, não está respirando, ela sai correndo com o bebê pedindo socorro, e daí aparece um gari, né? Tiveram que procurar, eu tenho um amigo que trabalhou no corpo de bombeiros, então ele sabe os primeiros socorros, tudo, não sei o quê. Mas por ser negro, que é interessante, eles não queriam deixar o bebê nas mãos desse gari, mas foi o anjo que salvou o bebê. Colocou de bruço, bateu nas costas, tal, até que ele vomitou o leite e voltou a respirar. Perfeito, realmente ele estava engasgadinho com esse leite, né? Ainda bem que tinha essa pessoa com esse treinamento, né? Um absurdo a questão do preconceito. Isso é verdade. Infelizmente isso tem muito no nosso país. Mas é importante, pós amamentar, a mãe está sempre ali. A criança tem um mecanismo de defesa, como a gente, que é a tosse. A tosse é um mecanismo de defesa do corpo para evitar que algum corpo estranho, nesse caso o leite, vá para o pulmão. Mas tem cuidados que a gente tem que ter com o recém-nascido e com a criança que ainda está amamentando. Qual o tempo certo para a mamãe amamentar o seu bebê? A gente preconiza 6 meses, né? O aleitamento materno é exclusivo e essencial até os 6 meses de vida, né? Então é o único alimento que a criança precisa, porque ele tem todos os nutrientes necessários. Ali tem os carboidratos, a proteína, a quantidade de água que a criança precisa, então ele não precisa de nenhum outro alimento. Dos 6 meses a 1 ano, o leite ainda é um alimento fundamental. Então ele é complementar à dieta. Você começa com as papinhas salgadas, as papinhas de frutas e mantém o leite. De 1 a 2 anos, esse leite ainda pode ser dado para a criança, ele ainda tem alguns benefícios, o leite materno, mas ele já começa a ser um alimento secundário, numa menor quantidade. E após os 2 anos, aí já não tem mais a necessidade de nenhum tipo de leite. E a mamãe que não quer amamentar porque diz que o seio vai cair, que os peitos vão ficar caídos, e ela não quer estragar os peitos, ela passa a dar então o leite de vaca. O barriga mole que a gente fala, que é aqueles leite de saquinho. O que você acha disso, doutor? Primeiro, com relação à mama que vai cair, isso é mito, né? A mãe que amamenta, ela sabe que ela emagrece muito mais rápido, ela volta ao corpo dela muito mais rápido. Vai ficar elegante, rapidinho. Muito mais rápido. É um vínculo que só ela pode ter com o filho dela, então é uma conexão que eles vão ter para sempre, então é um vínculo de amor também. Amamentar não é a coisa mais simples do mundo, tem alguns cuidados, tem que ter algumas regras para essa mama não rachar, para essa mama não doer, algumas regras de posicionamento, mas isso é muito bem orientado nas maternidades. Aqui as meninas fazem um trabalho excepcional de orientar as mães. Com relação aí ao leite de vaca, o leite de vaca é totalmente contraindicado para crianças com menos de 1 ano. A proteína do leite de vaca, então a parte essencial do leite, ela é muito grande, ela é muito maior do que o intestino consegue absorver. Então ela induz muito a alergias alimentares, né? Então, induz aos quadros de diarreia, essa criança não ganhar peso bem, as alergias dérmicas também, então as alergias de pele, quadros até de alergias importantes, graves, e não é o alimento ideal, ele não tem a composição ideal que a criança precisa. O alimento ideal, o padrão ouro é o leite materno. Na impossibilidade, por algum motivo desse aleitamento materno, a gente tem as fórmulas infantis, que são mais próximos ao leite materno. E o leite de vaca deixa de ladinho, para usar depois de uma forma cultural, depois dos 2 anos de idade. Porque a gente pegou a cultura, né, habitualmente, das pessoas tomarem leite com frequência, o que também não é necessário. Você pode conseguir fontes de cálcio de outras formas e comer o leite de formas derivadas também, depois dos 2 anos de idade. Sabendo que o leite da mamãe imuniza a criança de muitas coisas, gente. Mata a sede, mata a fome, faz bem, é uma criança mais inteligente. Doenças raramente aparecem. Fica bem menos doente no inverno, passa pelo inverno com muito mais facilidade. É a primeira vacina, né? Que a criança sai. E até os 6 meses de idade, quando a criança não tem um sistema imune ainda totalmente ativo, a mãe está passando parte dos anticorpos dela. Então, parte das doenças que ela já teve, ela está protegendo o seu filho. Então, como eu disse, é um vínculo de amor único, que ninguém mais pode ter com o seu filho. Exatamente. Agora, também tem um outro porém muito importante, as vacinas, né, doutor? Extremamente importante, o calendário vacinal tem etapas que devem ser seguidas. As vacinas, principalmente as vacinas de inverno, devem ser dadas antes do inverno. Então a vacina da gripe, da campanha, a vacina da influenza é muito importante. A vacina pneumocócica, que protege contra as pneumonias, também é importante. Esse calendário está sempre em dia, bem atualizado, então as consultas frequentes no posto de saúde, na atenção primária, para poder estar com esse calendário mais atualizado possível.
E lembrando também, sempre, muitas mulheres falam assim, ai, meu filho vai nascer, eles vão furar o pé também para fazer teste do pezinho, não sei o quê. Aquele medo, não sei o quê, porque eu sei que dói, eles apertam o calcanhar lá, enfia aquela agulha, não sei o quê. Já aquele medo. Toda mãe tem dó. Isso aí, sem dúvida. Às vezes a mãe nem leva para tomar vacina, quem vai o marido, às vezes o marido tem dó também, daí vai a avó, se não vai as avós, vai a tia. Eu sei como é que é. Quais são os testes hoje quando uma criança nasce? O teste do pezinho, isso é antigo. Tem outros testes também, doutor Januário? Tem sim. O teste do pezinho é antigo mesmo, como você disse, ele é obrigatório em todo o Brasil. Por que é bom fazer o teste do pezinho? Isso, o teste do pezinho é um teste de rastreio. Então ele rastreia 5 doenças genéticas, né, que a criança já nasce com essas doenças, mas que tem tratamento. Então, você fazendo o diagnóstico precoce, você pode tratar e impedir as complicações que essas doenças podem ter ao futuro e na vida dessa criança. Então, é um teste extremamente importante, quase indolor. Ele é feito no calcanhar, exatamente porque o calcanhar é a região mais vascularizada do pezinho, então é onde vai ter mais sangue e onde o furinho vai ter que ser menor e a extração ali do sanguezinho vai ser menos também. Isso é um exame particular? Não, isso é um exame público que é dado pela rede, pelo SUS. A gente tem outros exames complementares ao teste do pezinho, o teste do pezinho ampliado, né, que são particulares que vêm outras doenças, mas essas 5 doenças mais graves são dadas pelo SUS. Uhum. Além disso, a gente tem o teste da orelhinha, que também é um teste de triagem, é um teste de triagem auditiva. Então ele é feito por uma fonoaudióloga ou por um otorrinolaringologista, onde é feito um exame da audição dessa criança, para ver se ela tem algum déficit de audição. Como eu disse, é um exame de triagem, ele não dá diagnóstico de nenhuma doença, mas norteia se essa criança vai precisar de uma avaliação mais especificada. E o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, que é feito pelo pediatra, onde a gente busca aquele reflexo vermelho da foto, quando você tira foto com o flash e o olho sai vermelho. Então, aquilo é o normal, aquilo é o que a gente espera. Sério? Né? É normal? E aí a gente busca esse reflexo vermelho para descartar, também um teste de triagem para afastar catarata congênita, cegueira congênita, também e glaucoma congênito. Também, como eu disse, é um teste de triagem, dando qualquer alteração que não seja esse olhinho vermelho, a gente encaminha para o oftalmologista para fazer uma avaliação mais específica. E em caso dessas doenças, iniciar o tratamento precoce também. Então, esse é o exame mais recente, podemos falar assim? O teste da orelhinha e o do olhinho são mais recentes. E é particular também? Não, são oferecidos pelo SUS. Tudo SUS? Tudo pelo SUS. E há pouco tempo era pago da orelhinha, né? E agora está pelo SUS. São oferecidos pelo SUS. O teste da orelhinha é fornecido pelo município, então cada município faz o seu. Então aqui na maternidade a gente faz os das crianças de Umuarama, né? E aí as crianças da região são direcionadas para fazer no seu município. E o teste do olhinho é feito por nós pediatras no momento da alta para todos os recém-nascidos. São 2 exames indolores, né? A criança não sente nada, mas os exames são de suma importância. Como é que está a nossa UTI neonatal? Está com muitos bebezinhos? Sempre lotada. Como a gente é uma maternidade regional e a gente supre a região toda, né? Então a gente está sempre com a nossa capacidade máxima, ali os 10 leitos, sempre ocupados. Te fazer uma pergunta que eu nunca perguntei. A maternidade no Uruspar, que nós fizemos essa matéria esses dias, é do governo ou é particular? Então, a gente está no Hospital São Paulo, né, que é a instituição, e o Hospital São Paulo ele é gerenciado por uma associação, que é a Norospar. Então, essa associação gere a maternidade, a UTI neonatal, então é uma associação sem fins lucrativos, né, que recebe verbas do SUS. Uhum. Que nem sempre é suficiente, porque lembra da matéria que eu fiz com o Dr. França, gente? Esses bebezinhos prematuros que nascem aqui, muitas vezes a mãe não tem nem roupinha para o bebê, muito menos fraldinhas. Então logo eu vou fazer a matéria a respeito disso e eu vou contar com o teu carinho, com o teu amor, principalmente você, mamãe, porque eles precisam da gente, tanto a mamãe e quanto o bebê. Algo mais que você queira falar, doutor Januário, a respeito do nosso bate-papo hoje? Hoje eu fiquei tirando minhas dúvidas aqui, né? Vai um ping-pong. Mas eu gosto muito de conversar com você porque você é um pediatra, uma pessoa muito preparada. Você está preparado para responder as nossas perguntas e você é o pediatra do programa Nossa Casa, né? Que gostoso, fico muito feliz com isso. Eu acho que, só para finalizar, acho que alguns cuidados que as mães têm que ter com as crianças no inverno, né?
Então, lembrar que as aglomerações, os lugares muito fechados têm que ser evitados para essas crianças. Se seu filho está resfriado, gripadinho, não leve para a escola nem para a creche, porque ele está exposto a outros vírus e também a passar esse vírus para vulnerável e passar esses vírus para outras crianças, porque esses vírus são transmitidos pelo ar, por gotículas, né? Lembrar sempre da higiene das mãos, lavar a mão, usar o álcool gel. A gente tem que retomar a cultura do álcool gel, que foi tão usado lá no surto de gripe em 2009 e 2010 e agora está em desuso. Tem que continuar. Perfeito, tem que continuar, exatamente, a gente tem que retomar isso e lembrar que, como eu disse que tem que evitar aglomerações, o pronto-socorro dos hospitais é um local de aglomeração e onde a gente espera que tenham pessoas com doenças graves. Então, se seu filho tem um resfriado, uma gripe simples, um quadrozinho leve, deixe para levar ou na consulta de rotina com o pediatra, agende uma consulta durante o dia com o pediatra, ou leve no posto de saúde, na atenção primária, porque você vai estar expondo ele no pronto-socorro a outras infecções, às vezes a infecções mais graves. É isso aí, gente. Acabei de conversar com o Dr. Januário Cavalcante, ele que é pediatra do Hospital Neurospar, né? E é um pediatra muito bacana, muito bem informado. Então, você, mamãe, precisa de um pediatra? Procure pelo Dr. Januário, eu te indico, sério mesmo, é muito bom. E ele faz já parte do programa Nossa Casa, como o Hospital Neurospar já faz parte do programa Nossa Casa há 3 anos, né? Então, nós temos essa parceria e não só programa Nossa Casa e Hospital, mas é o programa Nossa Casa com os doutores do Hospital Neurospar. Isso que faz a diferença. É verdade, tá? A gente está todo mundo unido, né? No mesmo caminho, no mesmo sentido. Exatamente, cuidando e passando informações sobre saúde para o pessoal de casa. Perfeito, exatamente. Bem isso mesmo. Que Deus abençoe você grandemente, sucesso e parabéns mais uma vez, porque agora é o Dr. Januário, né, gente? É o pediatra. Então isso faz a diferença e parabéns ao Hospital Neurospar por ter mais um pediatra. Mas você está em busca também de mais uma formação, não está? Tô sim. Esse ano optei por ficar aqui em Umuarama. Eu vou trabalhar, estou trabalhando aqui no Neurospar, né? Estou abrindo consultório, também comecei agora a dar plantão em um outro hospital aqui também de Umuarama, mas eu quero, igual a gente conversou na outra vez, fazer a minha subespecialidade em endocrinologia pediátrica. Então no final do ano eu vou para as provas, né, de residência, mais uma subespecialidade para poder voltar para Umuarama com essa segunda formação. Estou torcendo para isso, que Jesus te abençoe grandemente. Amém. E muitas coisas nós vamos conversar a respeito deste assunto também. Que Deus abençoe você e sucesso sempre. Amém, nós todos. Obrigado.